Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre o triângulo aritmético. Então, os objetivos dessa aula: definir um número binomial e construir o triângulo aritmético. Bom, então o que é um número binomial? Então, chama-se número binomial um número da forma NP. Essa é a representação do número binomial, tá? Em que o N e o P são números naturais, sendo n um número maior ou igual a p. Bom, e como que é esse número natural, basicamente? Como que ele é calculado? Esse número binomial, então, ele é igual a n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Bem, então, basicamente, isso aqui é igual a combinação de n tomados p a p, tá? Então, essa é a ideia aí de número binomial, tudo bem? O n, pessoal, ele é chamado aqui de numerador, tá? Então, esse n aqui é chamado de numerador. E o p é chamado, então, de classe do numerador binomial. Classe do numerador binomial. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, esse número binomial aqui, 5 e o 2, tá? O numerador 5 e a classe 2. Esse aqui vai ser, então, 5 fatorial, tudo bem? Sobre 2 fatorial, que multiplica aqui 5 menos 2 fatorial. Temos aqui, então, 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial, tá? Então, o resultado aqui é 10, tá, pessoal? Então, relembrando da aula de combinação simples, esse número binomial ele pode ser também representado como a combinação de 5 tomados 2 a 2, ou também nessa outra notação, combinação de 5 tomados 2 a 2. Tá? Então, são diferentes formas de denotar, então, esse número binomial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, por trás, então, da ideia aqui de números binomiais, nós temos, então, a construção do chamado triângulo aritmético, ou ainda também conhecido como triângulo de Pascal, tá? Ou ainda triângulo de Tartaglia-Pascal, tudo bem? Que foram dois matemáticos, o Tartaglia sendo um matemático italiano e o Blaise Pascal, um matemático francês, tudo bem? Então, ambos aí estudaram e descobriram, né, essa construção, né, essa tabela de números binomiais. Então, basicamente, o que é o triângulo aritmético? É uma tabela formada por diversos valores de combinação de NP, tá? Então, a organização desses elementos vai ficar assim. O primeiro número binomial é o 0, 0. O segundo aqui vai ser numerador 1, classe 0, numerador 1, classe 1. Próximo, numerador 2, classe 0, numerador 2, classe 1 e numerador 2, classe 2. Tudo bem? Próximo, numerador 3, classe 0. Então, note que a primeira coluna aqui, ela vai representar, então, a classe 0. A segunda coluna é a classe 1. A terceira coluna é a classe 2, tá? Então, tem que lembrar que o N, ele é maior ou igual a P, tudo bem? Então, na linha aqui, você tem o numerador. Então, numerador 0, numerador 1, numerador 2, numerador 3, né? Como o N é maior ou igual a P, então, o máximo possível, por exemplo, na linha do numerador 2, o maior P aqui vai ser 2, tudo bem? Tranquilo? Então, prosseguindo aqui, numerador 3, classe 1, numerador 3, classe 2, numerador 3, classe 3. Vamos fazer mais uma linha aqui. Numerador 4, classe 0, numerador 4, classe 1, numerador 4, classe 2, numerador 4, classe 3 e numerador 4, classe 4. Bom, pessoal, então, olhando dessa forma, parece um pouco complicado, né? Mas vamos analisar da seguinte maneira. Eu posso reescrever esses números binomiais no formato de combinação de n tomados p a p, por exemplo. Então, teremos aqui o primeiro elemento aqui
é a combinação de 0 tomado 0 a 0, certo? A combinação de 1 tomado 0 a 0, combinação de 1 tomados 1 a 1. Tá? Lembrando que o número superior aqui é o n e o inferior aqui é o p, tudo bem? Então, temos aqui combinação de 2 tomados 0 a 0, combinação de 2 tomados 1 a 1, combinação de 2 tomados 2 a 2. Próximo, combinação de 3 tomados 0 a 0, combinação de 3 tomados 1 a 1, combinação de 3 tomados 2 a 2, combinação de 3 tomados 3 a 3. Mais uma linha aqui, combinação de 4 tomados 0 a 0, combinação de 4 tomados 1 a 1, combinação de 4, 2 e combinação de 4, 3, e ainda temos a combinação de 4 tomados 4 a 4. Tudo bem, pessoal? Bom, note que para você calcular cada uma dessas combinações aqui é um pouco trabalhoso, né? Tendo em vista que a combinação de n tomados p a p é o n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial, certo? Então, nós temos essa relação aqui para poder calcular cada um dos elementos aqui que compõem essa tabela chamada triângulo aritmético, tudo bem? Bom, então, não é muito viável, nesse caso, aplicar para cada um dos elementos, resolver aqui essa expressão da combinação, né? Como que seria uma forma rápida, então, descrever esses números binomiais? Então, vamos lá. Bom, muito bem. Então, a construção desse triângulo aritmético, ele funciona da seguinte maneira. Essa primeira coluna, ela é a coluna 0, tá? Então, é o P igual a 0. A segunda coluna aqui, ela vai representar o P igual a 1. Depois temos o P igual a 2, o P igual a 3 e assim por diante. Tudo bem? Bom, em relação às linhas, aqui temos a linha 0, então é n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2 e etc. Tranquilo, pessoal? Então, as linhas são representadas pelo n e o P vai representar, então, a coluna do triângulo de Pascal. Então, lembrando, né, que a contagem aqui, ela começa do 0, tudo bem? Então, é linha 0, coluna 0, linha 3, coluna 2, por exemplo, né? Então, quem é a linha 3, coluna 2, pessoal? Então, é linha 3, 0, 1, 2, 3, certo? E coluna 2, 0, 1, 2. Então, temos aqui a combinação de 3 tomados 2 a 2, ela está localizado nessa posição dentro do triângulo de Pascal, tudo bem? Bom, para a gente construir, então, os resultados dessas combinações, ela é bastante simples, tá? Então, dá bem menos trabalho do que simplesmente você calcular cada uma dessas combinações, tá? Então, funciona da seguinte maneira. O primeiro elemento aqui é sempre 1, tá? A primeira coluna, pessoal, ela é formada por números 1s, tudo bem? E a diagonal aqui, ela é formada por elementos iguais a 1, tudo bem? Então, a primeira coluna é 1 e a diagonal é igual a 1. Bom, e os outros elementos, como é que é feito o preenchimento aqui? Da seguinte maneira, pessoal. Então, observe aqui. Você vai somar, então, dois elementos adjacentes e o resultado vai ser o elemento abaixo do segundo. Então, por exemplo, 1 mais 1 é 2. Coloco aqui. A linha 0 está completa, a linha 1 está completa e a linha 2 está completa. Tudo bem? Beleza. Agora vamos completar a linha 3. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E fechou. Beleza? Próxima linha, linha 4. Temos aqui 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Tudo bem? Vamos fazer mais uma linha. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. E 4 mais 1, 5. Pronto. Temos aqui, então, a linha 5 completa. E assim por diante, você pode prosseguir com o preenchimento. Por exemplo, aqui, para n igual a 6, temos aqui
1 mais 5, 6, certo? 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E fechou. Então, temos aqui mais uma linha completa e assim por diante, pessoal. Então, temos aqui, pessoal, dentro desse triângulo de Pascal aqui, todos os resultados dessas combinações. Tudo bem? Então, quer dizer, a combinação aqui de 3 tomados 2 a 2, quanto é? Bom, a combinação de 3 tomados 2 a 2 é linha 3 e a coluna 2. Então, temos aqui que a combinação de 3 tomados 2 a 2 é igual a 3. Tudo bem, pessoal? E assim você consegue, então, determinar aí o valor de qualquer combinação. Então, por exemplo, esse valor 15 aqui, quem que é esse 15? Esse 15 ele está na linha 6 e na coluna 4, tá? Então, ele é a combinação de 6 tomados 4 a 4, tudo bem? N igual a 6 e o P aqui, nesse caso, vale 4, tudo bem? Então, temos aqui o resultado 15. Beleza, pessoal? Então, eis o triângulo de Pascal aqui, ou triângulo aritmético. Beleza. Temos algumas propriedades, então, que a gente pode analisar. Veja que para P igual a 0, nós temos aqui, então, todos os valores iguais a 1, tá? Então, em cada linha do triângulo, o primeiro elemento vale 1, tá? Tudo bem? Então, essa é a primeira propriedade, pessoal, tá? Então, a primeira propriedade aqui é que a combinação de n tomado 0 a 0 é igual a 1, independente do valor do n, tá? Então, para todo n natural. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai nos dar aqui todos os elementos da primeira coluna. Beleza? Todos eles são iguais a 1. A propriedade 2 aqui é que o último elemento também é igual a 1. Ou seja, a combinação de n tomados n a n é igual a 1 para todo n natural. Beleza, pessoal? Bom, a terceira propriedade é o que a gente chama aqui, então, de relação de Stiefel. E essa relação de Stiefel, ela é o seguinte, a combinação de n tomados P a P, mais a combinação de n tomados a P mais 1. Bom, pessoal, o que acontece? Eu estou pegando aqui um elemento, somando com o adjacente, tá? Então, se eu estou na coluna P, eu vou somar com o elemento da coluna P mais 1. Beleza? Então, o resultado, pessoal, ele tem que dar o elemento que está abaixo do elemento combinação de n tomados P mais 1 a P mais 1, certo? Bom, quem que é o elemento que está na coluna abaixo aqui? É a combinação de n mais 1 na mesma coluna P mais 1, tudo bem? Então, combinação de n mais 1 elementos tomados a P mais 1 a P mais 1. Beleza? Então, essa é a relação de Stiefel, que é a relação utilizada, então, para construir o triângulo de Pascal, tá? Então, o triângulo de Pascal, ele pode ser construído bem rapidamente aqui, ó. Veja, temos aqui 1, 1 e 1, beleza? Então, 1, agora 1 mais 1 é 2 e termina com 1. Depois, repete o 1 na primeira coluna, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, termina com 1. Novamente, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1. E assim por diante, pessoal. Então, veja que é bastante simples a construção desses elementos. E você nota aqui, pela relação de Stiefel, que eu estou fazendo aqui, pegando 3, somando com 3, e o resultado dá o cara de baixo aqui, que é o 6, beleza? Da mesma forma, se eu pegar aqui, ó, 3, somar com esse 1, vai dar o resultado abaixo desse 1, que é 4, tá? Então, é justamente essa ideia aqui da relação de Stiefel. Tudo bem, pessoal? A quarta propriedade diz o seguinte, que se você somar todos os elementos de uma linha, então, por exemplo, combinação de n0 mais a combinação de n tomados 1 a 1, mais a combinação de n tomados 2 a 2, etc., até o último elemento, que é a combinação de n tomados n a n, o resultado dessa soma aqui é igual a 2 elevado a n. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui nesse triângulo aqui. Temos aqui n igual a 0, n igual a 1
n igual a 2. Então, analisando a linha 2, a soma desses elementos aqui é 1 mais 2 mais 1, que é 4. Bom, como n vale 2, então temos aqui 2 elevado ao quadrado, que é justamente o 4. Vamos analisar para n igual a 3. n igual a 3, a soma aqui então tem que dar 2 elevado a 3, tem que dar 8, certo? Vamos verificar. 1 mais 3 mais 3 mais 1, 8. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos analisar aqui para n igual a 4. Para n igual a 4, a soma dessa linha tem que ser 2 elevado a quarta, que é 16. Vamos verificar. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1 dá 16. Tudo bem, então? A soma aqui, essa é a propriedade, então, da soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, vamos à quinta propriedade. Bom, pessoal, a quinta propriedade, então, fala, então, das combinações complementares, tá? Que são a igualdade entre os elementos equidistantes dos extremos. Então, a quinta propriedade vai dizer o seguinte, que a combinação de n tomados P a P vai ser igual à combinação de n tomados a n menos P a n menos P. Bom, pessoal, por que que isso ocorre? Se você pegar uma linha aqui, você vai verificar a igualdade dos elementos equidistantes dos extremos. Então, veja, o 1 igual a 1, 5 igual a 5, 10 igual a 10, tá? Então, em relação aos extremos, você tem essa igualdade nesses elementos, tudo bem? E isso ocorre para todas as linhas, veja. Temos aqui 1 igual a 1, 4 igual a 4, tudo bem? Equidistante dos extremos e assim por diante. Então, essa propriedade, ela é dada, então, por essa relação. Então, por exemplo, quem que é o elemento equidistante, a combinação aqui de 5 tomados 3 a 3? Vai ser a combinação de 5 tomados 2 a 2, tudo bem? Então, essa combinação, ela tem que dar o mesmo valor. E que valor é esse? Vamos analisar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 0, 1 e 2, tá aqui. Então, combinação de 5 tomados 2 a 2 é igual a 10. Mas a combinação de 5 tomados 3 a 3 também é 10, certo? Então, perceba que existe essa relação de igualdade aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos então a um exemplo. Em um palácio, né, temos aqui 7 portas. De quantos modos pode ser aberto esse palácio? Então, imagine que você tem aqui 7 portas, tudo bem? De quantas maneiras você pode abrir, então, esse palácio? Bom, você pode abrir uma porta apenas e deixar todas as outras fechadas, certo? Ou você pode abrir 2 portas e deixar as outras 5 fechadas, tá? Por exemplo, se eu escolher 2 portas a serem abertas, quais das 2 portas das 7 disponíveis que eu vou abrir? Tá? Então, temos aqui uma combinação de 7 tomados 2 a 2. Bom, mas se eu escolher abrir apenas uma, temos aqui uma combinação de 7 tomados 1 a 1, tudo bem? Então, pessoal, eu poderia escolher também abrir 4 portas, tá? E dessas 7 portas, quais 4 vão ser abertas? Então, temos aqui uma combinação de 7 tomados 4 a 4. Tá? Então, dessa forma, temos aqui combinação de 7 tomados 1 a 1, seria o número de formas de abrir uma única porta, que nesse caso são 7 possibilidades. Temos aqui a combinação de 7 tomados 2 a 2, que é o número de formas de você abrir 2 portas dessas 7. E assim por diante, a combinação de 7 tomados 3 a 3, para 3 portas, até a combinação de 7 tomados 7 a 7, que significa abrindo as 7 portas, né? Então, a combinação de 7 tomados 7 a 7 é igual a 1, ou seja, para abrir todas as 7 portas eu tenho uma única maneira de fazer isso. Tudo bem, pessoal? Então, note que aqui você está somando os elementos de uma linha do triângulo de Pascal, que é a linha 7. Tudo bem? Bom, então a gente já sabe, então, que essa soma é igual a 2 elevado a 7. Tudo bem? Porque temos aqui a linha número 7, n igual a 7,
e a soma desses elementos é 2 elevado a 7, né? 2 elevado a n, no caso. Só que temos que perceber aqui que está faltando um elemento. Qual é o elemento que está faltando? A combinação de 7 tomado 0 a 0, que é igual a 1, tá? Então, esse elemento aqui, ele não tem, tá? Portanto, temos que subtrair essa combinação de 7 tomados 0 a 0. Portanto, temos aqui 128 menos 1. Temos aqui, então, 127 maneiras, então, de abrir esse palácio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!